Xadrez Político. Xadrez Político. Eleições 2024. 7 horas 12 minutos, 7 horas 12 minutos, estamos chegando aqui na Nova Brasil com o nosso quadro Xadrez Político. Toda semana a gente tem uma entrevista aqui na Nova Brasil com personalidades da política de Araçatuba. Já recebemos muitas personalidades aqui nos nossos estúdios e hoje fiz o convite ao presidente do PL em Araçatuba, César Rezec, e ele está aqui nos nossos estúdios, gentilmente aceitou o convite, está aqui para bater um papo sobre a política local, a expectativa para as eleições de 2024, eleições municipais, e dou meu primeiro bom dia César, um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da Nova Brasil. Bom dia, José, obrigado pelo convite, bom dia, ouvinte. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho de política Bater hoje. Papo sobre política. César, a primeira pergunta que eu faço para todos que sentam aqui, você é candidato, pré-candidato a algum cargo esse ano nas eleições? Não sou. Não tem essa pretensão? Não, minha pretensão é apenas colaborar com o partido e com a campanha futura campanha do Lucas. Como é que começou a sua vida na política efetivamente? Você nunca disputou eleição e trabalha nos bastidores hoje como presidente. Mas isso começou quando? Decidiu, eu vou tentar, vou trabalhar nisso também. Eu faço parte de um grupo que nós começamos há praticamente 5 anos atrás. Eu sou da Igreja Amor e Cuidado. Uhum. Nós montamos um grupo de estudos políticos lá, um grupo de jovens, com esse intuito de mudar o pensamento da igreja, de não participar de campanha, da vida pública, né? Isso tinha um estigma muito grande dentro das igrejas. E o pensamento do nosso, então, pastor Marcelo, hoje bispo Marcelo, mudou, a gente começou a avançar, nós fizemos uma conferência em 2019, trouxemos o Cabreira aqui e outras pessoas. E eu falei, poxa, a gente precisa ocupar espaço. Tá. Né? Não adianta, eu falo que assim, as duas coisas mais improdutivas do mundo é você discutir política no almoço de domingo e no grupão do WhatsApp. Porque não vai gerar nada. Se você tem possibilidade de participar, então eu recebi o convite do Lucas, que é amigo meu de infância, nós estudamos juntos, para ajudar na campanha dele de deputado estadual. Tá. E eu comecei a participar, então fui nomeado vice-presidente do PL aqui em Araçatuba e posteriormente agora presidente do PL há um ano. Mas ainda voltando lá no grupo, então havia uma dificuldade, vocês observavam uma dificuldade de discutir política também na igreja, na Amor e Cuidado no caso específico? Sim. Esse é um movimento normal de todas as igrejas, mas falando da nossa, esse medo do envolvimento com a política, porque quando você fala de política, a primeira coisa que vem é a podridão da política. É o jogo de interesse, é o troca-troca e tal. E nós entendemos que nós, pessoas cristãos, pessoas de bem, nós devemos ocupar os espaços. Se você não se predispõe, se você não lança o seu nome, alguém vai lançar porque a cadeira vai ser ocupada. Tá. Não é? Nós vamos ter 15 vereadores. Alguém vai entrar. Alguém vai entrar. Assim é o sistema. Se as pessoas de bem não se posicionam, as pessoas de mal entram. Não há vácuo. Né? Então nós entendemos que pela expansão do reino, a expansão das pessoas de bem, nós devemos sim ocupar os espaços. Essa dificuldade talvez também, você não atribui a uma questão de... Porque existem duas formas de trabalhar política, imagino eu, nessas instituições. A ensinar política, e aí o trato político, e também uma outra opção que é apoiar ou identificar algum candidato para que a comunidade participe dessa eleição. Você acha que talvez não tenha esse problema de talvez você apresentar um candidato que não seja uma unanimidade na igreja e isso afaste essa discussão interna? O trabalho seria aprender, ensinar, vamos discutir política de uma forma geral? Nós buscamos, de certa maneira, trabalhar o conhecimento. Se você for lá na nossa livraria, lá tem livro político. Foi também uma quebra de paradigma, por exemplo, uma livraria dentro de uma igreja tem um livro político lá dentro. Quando a gente começou, mas nós temos grupos de acompanhamento,
Nós fizemos essa conferência, que depois houve a pandemia, acabou esfriando um pouquinho. Mas nós temos o intuito, sim, de trazer o conhecimento. Tá. E também aí existe um grupo pensante, que aí nós tentamos levantar essas pessoas que têm predisposição política. Tá. Então, a princípio, era expandir o conhecimento político entre todos. Sim. Mas dentro desse projeto, também a identificação de pessoas que poderiam colaborar de uma forma e fosse aí uma intenção da própria instituição de levantar a bandeira. Assim, ó, temos o candidato tal e a gente entende que esse é o candidato que, se vocês puderem votar, seria esse. Sim, vou te dar um exemplo. É que quando a gente fala de política, é sempre falado da política partidária. Sim. Mas, por exemplo, todo mundo sabe que houve um apoio, uma base na eleição do Lindenberg para candidato a conselho tutelar. Foi. Poxa, ele tem uma vocação para aquilo lá. Nós identificamos lá atrás, ele já trabalhava na nossa instituição de caridade, na ABAC. Ele gosta de ter esse cuidado. Isso é uma vocação. César, você faria a posição dele? Não, mas você gosta de política? Gosto. Então, esse grupo por trás tenta achar essas pessoas que têm aptidão. Entendi. Para ou ocupar um cargo, como um candidato a vereador, ou ocupar um cargo num conselho. Por exemplo, eu sou do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade. Poxa, eu sou empresário. Então, nós fazemos esse filtro. Mas e como é que fica a instituição nesse caso? Por exemplo, você citou a eleição para o Conselho Tutelar. Nós tivemos impugnações porque, em determinado, e eu não lembro qual, agora vou ser honesto, uma instituição, de instituição religiosa, que pediu votos para uma pessoa e isso foi impugnado. Um dos candidatos que foi eleito. É esse o papel que você entende da instituição religiosa ou não? Não, nós não pedimos voto. Até eu entendo que o Lindenberg foi injustamente impugnado e nós acreditamos que vai ser revertido. Até porque o Lindenberg, o caso mais drástico aí que eu observei não foi do Lindenberg, foi de uma outra pessoa que o pastor pediu voto. Sim, e tem um vídeo, inclusive, dele pedindo voto. Não foi o nosso caso. No nosso caso, utilizaram um vídeo onde o bispo Marcelo, como cidadão, tanto que nós tínhamos duas pessoas. Ele fala, olha, eu sou aqui, sou o Marcelo, estou apoiando fulano e ciclano, sem logo de igreja, sem nada. Nós somos, acima de tudo, legalistas. Tá. Se a lei impede, está impedido. Posso não concordar com a lei, mas seguimos a lei. E nós fazemos o trabalho como um cidadão, nós somos eleitores. Né? O fato de eu ser evangélico não me impede de votar. Claro. Né? Então, assim como um grupo organizado, nós somos um grupo organizado dentro da sociedade que nós podemos... Você está falando da lei, mas assim, evitar o abuso do poder religioso, que é o que a lei combate. Por exemplo, esses casos de pedir voto para determinado candidato. Aí é outra história. Se a lei assim mas determina... essa nunca foi a intenção, então, desse grupo lá na Igreja Amor e Cuidado. Nunca. O nosso intuito é sim de lançar bons nomes para a sociedade, oferecer bons nomes. É o que eu falei para o Lucas, por exemplo. Quando o Lucas perdeu a eleição, ele ficou muito chateado, obviamente, né? A gente tinha uma expectativa muito boa. E ele falou, César, e aí? Eu falei, Lucas, nós temos a obrigação. Se você não quiser sair candidato, tudo bem, isso é uma opção sua. Você vai expor o seu nome, a sua família, é outra história. Mas nós, como grupo, temos a obrigação moral de oferecer um bom nome. Que condiz com os nossos pensamentos, com os nossos ideais. Essa é uma obrigação do nosso grupo. E aí ele falou, não, então eu vou, e aí é outra história. Tá, então isso começou lá em 2019, na eleição de 2020 não teve qualquer participação, você não teve qualquer envolvimento político naquela eleição? Já em 2020, que foi a eleição para prefeito na época e vereadores. O Lucas, inclusive, concorreu a cargo de vereador. Eu colaborei com a campanha do Coronel Guimarães. Ah, do Coronel. Então, já colheu frutos imediatamente esse grupo formado? Sim, porque eu vou te dar um exemplo. A igreja, isso acontece nas grandes igrejas. Tem gente que, entre aspas aqui, se converte 6 meses antes da eleição. Tem muita gente. Muita gente, você sabe disso. Muita gente, Então ele chega lá, ele quer tirar uma foto com o pastor X, com isso, agora eu sou amigo da... Fica bem. E, de certa maneira, acontecia isso anteriormente. E muitas vezes, por exemplo, saía 2, 3, 4 candidatos lá com a bandeira
Olha, eu sou membro da igreja X, eu sou membro da igreja Com Y. fotos, inclusive. Com fotos. Não, às vezes ele é amigo de uma pessoa, às vezes ele é amigo meu. Pô, ele tira a foto lá, ele vincula. Isso. O César é da Amor e Cuidado, então Amor e Cuidado tá apoiando o Zé Walter. Não, e isso no senso comum fica muito forte. Fica comum. Então, a primeira coisa que nós direcionamos é esse filtro. Quem que tem interesse em ser candidato? Ó, então já vamos conversar antes. Dentro do grupo que tem interesse em ser candidato, qual que tem a maior capacidade, qual que tem maior experiência, enfim, qual que esse grupo vai tentar coordenar e inibir que outras campanhas ocorram de forma paralela. De pessoas que tentam usurpar. Exatamente. Olha, então esse aqui é o candidato que esse grupo vai apoiar. E para os demais, para os fiéis da igreja, como isso é apresentado? Por exemplo, no caso do Coronel Guimarães, na última eleição que foi feita, você colaborou com a campanha dele para vereador. Como isso é apresentado para todos que compõem a igreja, os fiéis de uma forma geral? Não, nunca de forma impositiva, nunca foi usado púlpito, nunca foi usado nada. A gente conversa nos corredores, faz esses bate-papos. Enfim, Já em 2020, então, nessa primeira eleição que você participou, gostou? Foi interessante? Colheu frutos realmente dessa primeira experiência na política? Sim, sim. Eu realmente entendo que dá para fazer uma política diferente, Zé Walter. Acho que por isso que eu estou aqui. Para tentar fazer campanhas limpas, honestas, e levar candidatos que façam a diferença. O Lucas, nesse primeiro momento, você disse ser amigo de infância do Lucas Zanata. Nesse primeiro momento, então, você não colaborou em nada com a campanha dele. Foi do Coronel Guimarães. Não. Foi do Coronel Guimarães. Eu sempre fui amigo do Lucas. Desde a primeira campanha do Lucas, a gente conversa e tal, mas eu tenho fidelidade ao meu primeiro... A minha fidelidade é com Cristo, é com os meus ideais, os meus propósitos. Então, começa com esse grupo da nossa igreja. E aí, depois de 2020, você se tornou presidente do PL em que contexto? Aqui eu era vice quando foi a campanha do Zanata para deputado estadual. Posteriormente, houve uma recomposição do partido aqui em Araçatuba e ele me convidou a assumir a presidência. A presidência. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Um ano, acho que foi, se não me engano, foi na virada do ano passado. Virada do ano passado. Com relação à campanha do Lucas Zanata, então, de deputado 2 anos atrás, você participou efetivamente dela? Participei efetivamente. E trazendo essa bagagem já da campanha de vereador do Coronel Guimarães, uma diferença muito grande entre as eleições? Nossa, a campanha de deputado é bem difícil, né? Porque ela é muito grande, né? O fato de não ter o voto distrital, ainda mais aqui no interior, como são cidades com eleitorado pequeno, né? A nossa região em si também tem muito esse perfil de cidades pequenas. O candidato tem que andar muito, né? Então é realmente bem desgastante. Te surpreendeu a votação do Lucas? Olha, me surpreendeu. Positivamente ou não? Positivamente, né? Apesar de não ter sido eleito. Mas ele ficou muito feliz com a votação. Obviamente a gente esperava a eleição, mas ele ficou na suplência. Mas eu vejo que assim, para alguém que era vereador de uma cidade, bem que Araçatuba é a capital regional, você sair para uma votação dessa e em números totais ganhar, por exemplo, da dona Delmerce, que tinha o apoio da prefeitura, de toda a máquina, né, de um prefeito que já estava aí até então há 6 anos, outros candidatos como o Cid Saraiva. O Cid Saraiva foi deputado federal, mas em votos totais, né? Estou citando nomes de políticos já conhecidos da nossa cidade. Ele ficou em primeiro, né? Isso é muito relevante e é gratificante. Você atribui também essa votação do Lucas para deputado com relação aos candidatos a outros cargos do mesmo partido que fizeram uma composição e muita gente diz com relação à colinha quando você leva para votação, porque o voto do Lucas Zanata, evidentemente, o voto aqui de Araçatuba, nós temos muitos eleitores do Bolsonaro e o Lucas fez campanha nesse sentido e na colinha de
para você ir até a eleição, tinha lá o Lucas Anata, tinha o Marcos Pontes. Então era uma campanha já programada com 5 nomes. Você atribui também que isso é importante e colaborou demais para essa votação? Sim, eu atribuo e entendo que o eleitor viu no Zanata essa transparência com os ideais dele e os ideais desse grupo. Está muito próximo aos ideais do grupo. Sim, porque não adianta você colar a figura do Bolsonaro alguém, por exemplo, que tem um histórico socialista. Vou te dar um exemplo. Alguém que foi do PT, outra história. Simplesmente, agora eu sou Bolsonaro. O eleitor de direita, conservador, ele é muito crítico. Porque aquela história, assim, da mesma maneira, Zé, que eu tô vindo aqui de graça, porque eu não ganho absolutamente nada, só ganho problema, na verdade, sendo presidente do PL. Dor de cabeça. Dor de cabeça, é. O eleitor é o famoso, eu vim de graça. Esse é o que mobiliza. Então, ele tá muito crítico. Ele quer saber de fato quem que é a pessoa, a origem da pessoa. E esse grupo, que o Lucas foi convidado através do Ricardo Salles para fazer essa dobradinha, enxergou nele. Poxa, Araçatuba tem várias pessoas. Ó. Temos uma Câmara com 15 vereadores, outras pessoas que estão aí. Ele foi escolhido, ele foi convidado a fazer parte dessa chapa. E o eleitor entendeu, falou, poxa, realmente o Lucas tá aí, ele é um cara que tem os mesmos propósitos. Nós encabeçamos aqui do ladinho, teve a Casa Bolsonaro, foi super movimentada. E outro resultado disso, que a gente ficou muito feliz, é que proporcionalmente a eleição do Ricardo Salles aqui na nossa região foi a maior. Tá. Então as pessoas acreditaram na nossa campanha. Mas você acredita, César, que a grande massa de eleitores, ela pensa exatamente, tem esse pensamento crítico? Você que realmente acredita que a grande massa, o grande quantidade de votos que a gente tem para receber muitos votos, ela tem esse senso crítico de saber, olha, o Lucas tem esses ideais, os ideais são os mesmos dos meus e tudo mais? Eu acredito, Zé, que está acontecendo um amadurecimento do eleitorado brasileiro, já desde a primeira eleição, a eleição do Bolsonaro, mesmo essa última, apesar do Bolsonaro ter perdido, você repara que todo mundo que ficou na posição, entre aspas, em cima do muro, o tal do centro democrático, foi praticamente extirpado. Né? Por que criou essa polarização? Eu entendo a polarização como positiva. Por quê? Porque o cara que fica em cima do muro é o cara que uma hora tá com o PT, outra hora tá com o Bolsonaro. Então, assim, o centrão da vida. Pô, esse cara não tem ideal. Tá. Esse cara tá no meio do caminho. Eu, como cristão, entendo o seguinte. No céu só tem 2 posições. Ou você tá com Deus ou você não tá. Você está do lado certo ou do lado errado. Não existe meias verdades. Ou você é justo ou você é injusto. Ou você é correto ou você é incorreto. Então o eleitorado está amadurecendo nesse sentido. Aquele que está lá, mas o que você é, querido? Se é a favor disso, se é a favor de aborto ou da vida? Ah, depende do dia. Não, eu tenho um posicionamento, meu posicionamento não muda. Você vê como positivo, então, essa polarização? Vejo que o eleitorado tem acompanhado o Lucas. Se você pega todo o histórico do Lucas, muita gente taxa ele como contra a prefeitura. O Lucas nunca foi contra a prefeitura. Você vê que várias votações ele vota a favor. Por exemplo, o financiamento do asfalto. Da iluminação pública. Iluminação pública e tal. Mas ele é uma pessoa que tem um pensamento retilíneo. Você sabe o que o Lucas vai votar. Você sabe o pensamento dele. E nesses exemplos que você está citando, você citou até um exemplo aí, o próprio João Dória embarcou naquela história do Bolsodória num momento para ganhar a eleição, evidentemente. Foi uma tentativa dele de ganhar a eleição e conseguiu até. Ele conseguiu. Então tem exemplos até de dar certo quando se usurpa de uma situação que o Dória, evidentemente, depois isso se demonstrou muito claramente, que ele foi oposição ao Bolsonaro, assim que, principalmente durante a pandemia, né? Então temos exemplos também de que essa usurpação dá certo. Sim, eu acho que no caso do Dória foi um voto de confiança. Vou te dar um outro exemplo que foi muito famoso naquela eleição, a eleição da Joyce Hasselmann. A então deputada federal, ela teve, se não me falha a memória, 1 milhão de votos, algo nessa ordem aí.
Ela foi, acho que, a candidata mais votada no estado de São Paulo. Na outra eleição, o que aconteceu com ela? Ela não foi eleita. Como que você perde 1 milhão de votos? É um negócio inexplicável, não é? Ela teve uma votação. Não é, é amadurecimento da população. Entendi. É amadurecimento do eleitorado. César, vamos lá, passando então agora para a eleição aqui em Araçatuba, a gente chegando já esse ano de 2024. Nós tínhamos, e conversei com muitas pessoas aqui, de um grupo formado no ano passado, e inclusive aí o que ficou muito famoso foi um café da manhã na Padaria Bandeirantes, que inclusive uma foto foi divulgada nas redes sociais aí, e que o Lucas Zanatti estava presente. Eu perguntei isso para ele aqui. Você participava dos ideais daquele grupo naquele momento que se dizia oposição ao atual gestor, ao atual governo aqui em Araçatuba, que é o Dilador, ou seja, formaria um grupo unido para disputar a eleição de 2024 contra o candidato a ser indicado pelo Dilador? Participava, sim. Você participava disso? Sim. E em que momento, porque esse grupo aí nós tivemos dissidentes, o próprio Lucas disse aqui, inclusive, que deixou o grupo depois de algumas decisões que foram tomadas. O que aconteceu com esse grupo que a princípio estava unido no ano passado e esse ano meio que se desintegrou? Olha, a primeira dissidência foi do Felipe Fornari. Ele já tinha dito que conversava com o Cid Saraiva ou não naquele momento? Não tinha dito. A gente ficava sabendo de outras fontes que ele estava conversando com... acho que praticamente todos os grupos. Tá. Queria entrar em algum. Ele queria entrar em algum. Até então não se discutia cargo, somente se discutia... poxa, vamos tentar trabalhar junto. E aí lá na frente a gente vê... qual a melhor opção? Quem que tem... nas pesquisas, quem que estaria mais cotado. Para então ali tinham pessoas que eram... oficialmente algum nível de candidato. Por exemplo, o Flávio Salatino já era vereador, tinha uma propensão a tentar se candidatar novamente. Outras pessoas como eu que só estavam nos bastidores. E o Felipe saiu, nos surpreendeu muito, porque ele então sempre se dizia com um pensamento conservador, né, de direita, e aí simplesmente ele, com todo respeito ao Cid Saraiva, não conheço pessoalmente, mas ele tem todo um histórico, ele fez campanha para o PT, enfim. Politicamente não cola com o nosso grupo. Surpreendeu negativamente, então, a decisão. Sim. Do Felipe Fornari. Sim. Uma hora você fala que você está... É a história, né? Você se aproxima dessa história do Centrão que a gente conversou aqui. Com todo respeito ao Felipe, mas estou falando politicamente, tá? Posicionamento político. O posicionamento político do Felipe eu discordo. E você acha que isso a população percebe também, essa mesma crítica que você está fazendo aqui? Percebe, assim, eu tenho recebido, como as pessoas, meu nome agora está vinculado, estou dando entrevistas e tal, agora não consigo mais falar de outra coisa. Assim, por favor, quando me encontrar, pergunta de futebol, de carro. Como é que tá os filhos? Então todo mundo chega, e eu conheço pessoas que eram eleitores, então, do Felipe, e me falam, pô, César, o que aconteceu, Felipe e tal? Todo mundo recorda dessa foto aí e fala, não tenho controle sobre o Felipe, ele simplesmente tomou uma decisão, mas eu sinto que o eleitorado dele ficou muito frustrado, né? E seguindo aí dessa conversa, você citou o Felipe, que foi o primeiro dissidente. Em seguida, dessa reunião, dessa união que havia? Não, a união estava indo muito bem. Nós já tínhamos por um pré-acordo com o grupo do Republicanos, cujo presidente é o Guilherme Teste, que é meu amigo, é também da minha igreja. Então nunca houve entre a gente uma disputa assim de, olha, eu quero você no partido X, olha, vamos junto, vamos tentar mudar. O que houve um racha aí foi quando a Edna entrou no Republicanos, né? Mas vocês não estavam ligados ao Republicanos, pelo menos naquele momento ainda. Havia uma possibilidade de uma composição? Na verdade, a gente precisa voltar um passinho atrás. O elo Republicanos e PL se deu na eleição nacional. Sim. Por exemplo, na Casa Bolsonaro, em que nós encabeçamos aqui, a campanha foi feita para o Tarcísio também. Sim. O Tarcísio veio em Araçatuba, foi lá na Amor e Cuidado, com uma organização nossa. Então essa dupla foi se desenvolvendo. Sim. Então, a princípio, havia um acordo que aqui em Araçatuba
ia se manter Juntos, isso. mãos dadas. Nós sabemos muito bem que o que é tratado em Araçatuba nem sempre é o que é tratado em São Paulo e muito menos em Brasília. Mas o que dependesse de Araçatuba, a dupla PL Republicanos daria continuidade. Então não havia divisão, olha, você é obrigado a estar no PL ou você é obrigado a estar no Republicanos. Onde tivesse melhor, podia ficar. Esse afastamento do PL do Republicano se deu com a chegada da Edna, com o anúncio da Edna? Sim, sim. Até então estava tudo bem esse mãos dadas para a eleição? Até então estava tudo bem. E te surpreendeu, você amigo do presidente e tudo mais, de pessoas ligadas ao Republicanos. Você chegou a questioná-los a respeito disso e o que eles te responderam? Não, eu questionei porque nós ficamos sabendo pela imprensa. O Lucas disse que estava no carro e viu no Facebook assim, a notícia. E ele mandou para mim, eu estava de férias. Eu falei, pera aí que eu vou tentar descobrir. E o que foi nos passado é que essa ordem veio de São Paulo, através de um deputado lá que a Edna tinha contato, e que simplesmente ela entrou no partido. A princípio ela era uma filiação, para então se decidir se ela seria ou não pré-candidata. E aí eu questionei, falei, poxa, mas a gente... E aí? Então, foi uma ordem de São Paulo e vamos ver o que acontece. E foi isso. Então... Desde então, houve conversas e tal, mas é aquela história, assim, politicamente é muito complicado. Hoje é praticamente impossível o retorno dessa união de PL e Republicanos para as eleições desse ano? Vamos, na hipótese, por exemplo, e a Edna se diz pré-candidata a prefeita, então ela seria pré-candidata a prefeita pelo Republicanos. Haveria uma possibilidade ainda de composição? Não. Zero. O Lucas é o nosso pré-candidato pelo PL a prefeito e não vai ser vice da Edna. Se a Edna não for candidata pelo Republicanos, mas ainda compondo o grupo, haveria essa possibilidade? Não, haveria. Tá. É porque a Edna não pode ser candidata a vice, novamente. Então não há essa... Não, nós não temos problema com a Edna. Enfim, existe sim uma certa divergência política, mas eu entendo que a Edna é uma pessoa boa, tem todo um histórico na política, enfim. Essa divisão, então, essa desintegração que nós estamos citando do grupo lá da Padaria Bandeirantes do ano passado, isso naquele momento da desintegração efetiva com o anúncio da Edna e tudo mais, isso, na visão sua, diminuiu possibilidades para as eleições desse ano? Com essa divisão de eleitores, isso vai dificultar as eleições de 2024 em outubro? Questão de voto, porque tinha um grupo unido e esse grupo, Felipe Fornari foi para um lado, Lucas para outro, o Republicano está com outro. Não, sempre o grupo dividido fica um pouco mais difícil, né? Mas eu também entendo, Zé, que nós estamos, como esse ano está sendo bem emocionante, aí toda hora tem alguma coisa, movimentadíssimo, eu sinto que as pessoas estão um pouco ansiosas. Esse mês, por exemplo, é o mês da filiação. A gente está, por exemplo, no PL a gente está correndo atrás mesmo de fazer as filiações, de organizar o partido, as coligações e tal. E esse momento é natural, que as pessoas se lancem até as convenções dos partidos, se não me engano, é em junho. Esses nomes vão circular. Nem todos se confirmam. Não, nem todos. O pessoal vai vendo como é que vai ser as composições, vai vendo as pesquisas. Viabilidade. Você não vai se lançar a candidatura para você ter 2%, 3% lá. É mais fácil, às vezes é muito mais inteligente a pessoa recuar, entra como vereador, promove o partido, às vezes faz uma aliança mais interessante do que simplesmente peitar uma campanha. Hoje, você acha possível isso acontecer com a Edna no Republicanos? Eu acho a Edna uma pessoa de bom senso. Para permitir essa união dos dois partidos novamente. Sim, permitir essa união. Ele é uma pessoa que tem todo um histórico legislativo, certamente estaria eleita. Mas ela seria votada, provavelmente seria em primeiro lugar. Com certeza. Mas você não acha que seria mais cômodo para a Edna, nesse cenário, ter permanecido com o governo, não ter rachado, não ter acontecido esse racha? Se a Edna tivesse, nessa composição, permanecido no Cidadania, com o Dilador, o Borella sendo candidato a prefeito, ela sendo candidata a vereadora, se fosse o caso? Eu sinceramente, eu não posso falar pela Edna e eu
nem pelo delator, e não conheço os meandros da prefeitura. A gente ouve as fofocas Sim. por fora, né? Eu acho que ela tinha uma expectativa, até onde eu sei. Volto a repetir, não estou falando pela Edna, de ser indicada pelo delator a deputada estadual. Isso não aconteceu, né? Ele indicou a esposa dele. Então eu acho que criou um certo atrito lá dentro, né? Entendi. Eu não sei até onde isso... Então você entende que ela não aceitaria essa composição que poderia vir a acontecer no Republicanos, mesmo estando lá no governo. Não aceitaria por conta desses desgastes. O teu pensamento está correto. Ela é do governo, certo? Isso. O pessoal tenta desvincular muitas vezes a Edna do governo. Ela é vice-prefeita. Então, ponto. Ela é governo. Isso é fato. O natural seria ela estar lá dentro. Se ela, fazendo um raciocínio, se ela já não fez esse movimento, é sinal que ela não tem confiança, não tem segurança no grupo do delator, né? Pró-delator. Você já conversou com a Edna em algum momento? Não, pessoalmente não. Não, gostaria muito de... Não a conheço pessoalmente. Essa possibilidade que você diz de talvez uma composição dos dois e a Edna saindo a vereadora é uma opinião só, sem conversa com ninguém. É uma opinião particular. Tá, entendi. Agora, com relação à situação, a gente ainda voltando na questão da Edna, você acreditava, então, que a Edna, já no ano passado, não seria a candidata do governo para as eleições, para a sucessão do delator? Eu imaginava que... Seguindo esse pensamento, poxa, ela ficou 8 anos com o delator. Sim. É tempo suficiente para você conhecer o teu noivo, né? Me surpreende realmente esses movimentos. Para mim é uma surpresa, tanto do grupo do delator. Poxa, se eles escolheram a Edna 8 anos para ser vice, então ela deve ter servido para alguma coisa. E ela também, se ela aceitou ser vice do delator... Poxa, isso é um casamento, né? A maioria dos casamentos hoje não tem durado nem 8 anos. Então era tempo suficiente para se conhecerem. Era candidata natural. Era candidata natural. Como houve esse racha lá dentro, não sei os meandros da prefeitura, mas acredito que eles estão bem divididos mesmo. Tá, você diz com relação a uma possível composição do PL com o PR, com o republicano, se a Edna aceitasse ser vereadora. E uma composição do PL... com o Borella, que é o candidato eleito, decidido pelo delator para a sua sucessão? Olha, eu acho mais difícil ainda. Mais difícil? Há uma divergência de pensamentos, né? Eu vejo que o delator, ele entende que, por ele ter sido prefeito 8 anos, ele quer encabeçar. Eu sei que assim, grupos já se conversaram. Não é que o PL é um partido intransigente. Já tiveram conversas? Já, né? Desde a eleição do Lucas a deputado, a gente previa que isso ia acontecer. Chegou a tentar uma composição? Chegamos, mas sempre ficou nessa... depois a gente conversa. Acho que o delator nunca botou muita fé na capacidade do Lucas, né? Ele sempre imaginou que o Lucas era mais um vereador. Pelo fato dele ter a máquina na mão, ele achou que ele ia ter mais força e o eleitorado provou o contrário. Mas era nítido que isso ia acontecer, né? Na verdade, isso é um histórico da nossa cidade. Essa dificuldade em conversar e no final perder os dois, né? Então, mais difícil, se acredita, uma aproximação com o atual governo. Então, o Lucas, PL com o atual governo para a eleição. Uma composição. É uma opinião pessoal. Eu acho um pouco mais difícil. Com republicanos... nessa composição, se a Edna saísse para vereadora, eu acho que seria mais fácil, porque já é harmonioso o grupo. E se a gente falou dessa desintegração que talvez tivesse prejudicado essa oposição, essa união que foi formada lá na Padaria Bandeirantes no ano passado, com essa divisão interna na prefeitura, você acha que o jogo abriu novamente? Voltou a uma disputa mais... de igual para igual, com essa divisão dos votos, que provavelmente teremos uma divisão de votos, porque houve um racha interno na prefeitura, 2 candidatos saindo de lá. Eu entendo que nessa divisão toda, o Lucas, o Zanata e o PL saem na frente, porque quem não aprova o mandato da prefeitura, é contra... naturalmente só ficou o Zanata para um lado, para cá. Felipe Fornari, você citou dessa questão. Felipe Fornari foi para o lado da esquerda.
né, do PT. Não que seja PT, mas o lado mais esquerdo, né? Você tem um lado prefeitura, que agora está rachado no meio. Quem que é cristão, conservador, teria aí a bandeira, né, da direita. Só tem o Lucas, ele está praticamente sozinho. Então você acha que o Lucas hoje é o principal candidato a prefeito de Araçatuba? Eu acho. As nossas pesquisas já apontam ele em primeiro. É mesmo? É. E com diferença para o segundo, terceiro? A cada pesquisa que vai andando, começa a aumentar um pouco. Ainda está bem preliminar, né? Ainda tem nomes que estão sendo lançados aí. Ontem nós tivemos um, inclusive, do Novo. Mas nós já temos pesquisa com ele em primeiro lugar. Tá. César, queria conversar com você também sobre possibilidade de vice. Você deu uma entrevista para Alessandra Nogueira, acho que na semana passada, na Band, e você disse, não sei se na entrevista, mas a matéria em seguida que ela publicou foi nesse sentido, que vocês já têm um nome para vice que seria uma mulher, mas não podem divulgar até agora, nesse momento. É isso? Sim, nós temos uma conversa bem avançada. É uma pessoa que nos simpatiza muito conosco, tem os nossos ideais, os nossos valores. O Lucas também tem outras opções. Tá. Nós temos... Mas já teria uma preferência aí do grupo? A princípio sim. E essa pessoa não é ligada à política? Não é ligada à política. Se dispôs, como o nosso grupo nos conquistou pelo ideal. Essa pessoa falou pra gente, olha, se você achar uma outra pessoa melhor, pode pôr no lugar, eu só quero estar junto, meu nome tá aqui, tá à disposição. Olha, não pediu cargo, não teve troca-troca de nada. Tá. Então, tem os nossos princípios, os nossos valores cristãos. Você não pode falar quem é? Não posso falar quem é, porque não tá 100% fechado. Tá. Né? Mas está avançado. Por seu nome de preferência. Né? Está avançado. Prefere não falar. Tá bom, entendi. Então, afastaria talvez uma possibilidade de composição com outro partido, com outro partido para a candidatura a vice. Então, afasta com essa pessoa que não é ligada à política, vocês afastam a possibilidade de composição com outro partido para que esse partido traga um nome para vice. A princípio, sim. Tá. A princípio, sim. Tá, esse é o ideal. Voltando à Câmara, César, queria falar de outro assunto. Inclusive o Batata esteve aqui na semana passada e o Batata estava no PL. O PL agora está no grupo do Zanata, no seu grupo aí. Como é que fica essa situação dos candidatos a vereador? Nós temos aí, o Batata é um exemplo disso. É vereador pelo PL e se vê numa dificuldade de talvez não ter diálogo com o atual grupo do PL. Como é que vocês estão tratando disso internamente? Em relação ao Batata, o Lucas conversou diretamente com ele. A informação que eu tenho é que ele queria ficar no partido e eles se acertaram. Ah, tá. Então, continua no PL, então, Batata? Não teve estresse. Ele já era do PL desde a eleição acho que 20 da campanha. anos. Ele está há muito tempo. Então, acho que até é uma questão de honrar até o nome dele. Ele está no grupo, a princípio, vai se candidatar. Tá, a vereador pelo PL. Volto a frisar, nesse mês, como a gente está nessa janela partidária, a gente não está lançando pré-candidato. Sim. A pessoa só está se filiando. Então, mas o Batata permanecendo no PL. Sim, provavelmente ele será candidato. E outras conversas com outros nomes para serem pré-candidatos a vereador. Como é que o PL está tratando disso? Estamos bem avançados. Fernando Fabres acabou de se filiar? O Fernando Fabres já se filiou. Essa semana, segunda-feira, nós tivemos uma reunião bem grande, já com acho que 12 ou 13 pessoas. Nós temos mais, que nós estamos nessa fase das composições partidárias, então tem toda aquela matemática que é estressante do partido, né? Mas na verdade, nós temos uma lista muito grande. Eu fico muito feliz de estar presidindo o PL num momento tão bom, porque é o único partido que eu sei que tem uma lista de quase 80 pessoas querendo entrar no partido. E semanalmente as pessoas nos ligam. Sexta-feira eu tenho uma reunião com mais 2. O pessoal fala, quero entrar no PL, eu quero me lançar pelo PL. Por isso que eu acredito muito na bandeira.
nos propósitos, nos ideais. Como é que vai ficar, e aí é uma questão, como é que vai ficar essa eleição lá na Igreja Amor e Cuidado nesse ano? Nós temos aí você compondo da igreja, o Luiz Guilherme, que é o presidente do Republicanos, e a princípio, os dois, cada um lançando um pré-candidato a prefeito. Por isso que eu te falo da possibilidade de composição. O embrólio chegou até lá dentro. Mas assim, eu e o Guilherme, nós somos grandes amigos. Nós somos irmãos mesmo, temos os nossos princípios são os mesmos. Não foi uma posição dele, né? Como eu ressalto, a própria Edna sabe disso. Ela veio via São Paulo. Então a gente está tentando de alguma maneira se acertar. Mas se isso não acontecer? Olha, infelizmente vai ter que acontecer. A amizade fica, a gente só está em lados opostos politicamente ali, mas continua igual. E queria também saber da sua avaliação do governo de Lador Borges nesses últimos 8 anos aí. 8 anos, foi reeleito, qual a avaliação que você faz do governo? Olha, nós não temos a política da terra arrasada e nossa campanha nem vai ser falando mal das pessoas, mas sim das nossas qualidades. Eu acredito que o Dilador teve pontos muito positivos. O Dilador fez uma leitura muito inteligente das necessidades da cidade no seu primeiro mandato, que apontava que era, em primeiro lugar, o asfalto. Ele atacou muito isso é mérito dele, é inquestionável. Agora tem um lado que ficou muito ruim no mandato dele, né? Essa questão dessa operação Tudo Nosso, isso ainda está se desenrolando. Mas se bem que nada surgiu disso, né? Enfim, acho que tem coisas positivas, coisas negativas. Mais positivas ou mais negativas na sua avaliação? Eu falo assim... o Dilador tem, de fato, o rótulo, o título do prefeito, do melhor prefeito das últimas gerações, porque ele competiu também, de fato, com uma terra arrasada, né? A gente vinha de 16 anos de políticos que tiveram dificuldades, né? Houve cassações, problemas de corrupção. Tá falando desde o Maluli. Então, eu acho que ele teve um grande mérito, ele conseguiu organizar, pôs a cidade para funcionar. Hoje Araçatuba é melhor do que estava, com certeza. Com o Cido Sério na época. Sim, né? Acho que o Cido teve muita dificuldade, ainda mais no segundo mandato dele. Então, já que entramos nesse assunto, a pré-candidatura de Cido Sério a prefeito, como é que você vê hoje nesse cenário de um candidato que em 2020 a vereador não conseguiu atingir 1.000 votos para vereador? Eu acho que é um ato desesperado de promoção do PT e da esquerda para tentar levantar... apesar que ele está no PV, né? Não... tá lá no grupo, né? No grupão. O eleitorado de Araçatuba já falou, né? Você imagina um ex-prefeito não ser eleito vereador. Eu, na posição dele, vou ficar em casa. Mas... Guardava o boné. Guardava o boné. Ô César, inclusive o Cido esteve aqui na último sábado aqui no Grupo Tati na Cultura, deu uma entrevista e se disse de novo pré-candidato a prefeito. E nessa divisão aí, você está dizendo que o Felipe Fornari teria se aliado então à esquerda junto com o Cido Saraiva, então em tese, e aí a palavra minha, traído o próprio eleitor, que está confuso com essa ida dele para lá, isso até de algumas conversas que você teve com pessoas que se aproximaram de você. Também o Cido Sério com essa união da esquerda aí, estão tentando o PV, o próprio PT, para essa reunião. Aí nós teríamos um cenário, a princípio, com 5 candidatos. Lucas, pelo PL, Edna, a princípio, pelo Republicanos, Borella, pelo Dilador, aí, com a composição do governo, e Felipe Fornari e o Cido Sério disputando o mesmo eleitorado? Eu somaria a Edna aí, né? Porque a Edna tem toda uma... Apesar dela ser governo, ela sempre teve uma base social. A Edna, originalmente, ela era do PT. Né? Ela saiu depois da campanha dela lá, que não deu certo, enfim. Mas ela tem uma base da esquerda.
Sempre foi a pauta dela. E o Borella seria, então, junto do Zanata, o eleitorado da direita? Se você for dividir entre direita e esquerda, sim. Sim. Eu acho que tem 3 pro lado da esquerda e 2 pro lado da direita. Entendi. E o Zanata se diferenciaria disso por já ser político, já ter disputado eleições? E você acredita isso, essa pesquisa que você citou, que ele estaria na frente? Eu acho que o Zanata ele já tem todo um histórico de pensamento, né? O Borella, quando as pessoas me perguntam, eu também não o conheço, mas é uma unanimidade na cidade. As pessoas não o conhecem. Eu não conheço o pensamento do Borella e acredito que o eleitorado também não. Então ele precisa se mostrar, ele precisa se posicionar. Vai ter mais trabalho, então. Ele vai ter que apresentar o nome dele, né? Tudo bem que ele está na prefeitura, ele é conhecido dentro da prefeitura, mas quem não orbita ali não conhece o nome dele. César, já vamos chegando aí a quase 50 minutos de entrevista, é mais ou menos aquilo que a gente tinha programado com todo mundo. Eu queria reservar nesse momento final aí, o que eu faço com todos aí, e agradecer pelo bate-papo. Acho que é isso, democracia é isso, a gente trazer diversas posições para conversar, bater papo sobre política, porque é o que vai decidir os próximos anos da nossa vida. E queria reservar o tempo à vontade aí para você deixar o seu recado para a população de Araçatuba e dizer que estamos sempre à disposição aqui na Nova Brasil para conversar, bater papo sobre política. Eu queria deixar um recado para a população da nossa cidade que votem em pessoas que façam campanhas limpas, pessoas que sejam honestas e transparentes. Nessa última segunda-feira, na reunião que nós estávamos com esses possíveis pré-candidatos, eu deixei muito claro que nós não toleraremos pessoas que façam campanha, comprem votos, que vendam a troco de café, de cesta básica, de jogo de camisa, que infelizmente a gente sabe que é uma prática. A gente sabe que a política aqui na nossa cidade, isso acontece faz muito tempo. Então, assim, tolerância zero com corrupção, tolerância zero com compra de votos. Se você vê alguém que se apresenta como alguém do PL, que esteja te oferecendo alguma coisa, por favor, denuncie. Porque eu vou fazer questão de tirar fora do nosso grupo. Nosso grupo é um grupo de pessoas idôneas com propósito. Só para eu não fiz uma pergunta, mas assim, qual vai ser a principal bandeira de campanha você entende nessas eleições? Qual setor? Educação, saúde, para melhorar daqui 4 anos? Qual você acha que vai ser a principal bandeira do PL, no caso? O que está mais latente na cidade hoje é a saúde, né? Saúde nossa, acho que está numa situação bem complicada. Tô sabendo aí da Santa Casa que está passando momentos bem difíceis. Que é mais questão de Estado também, né? Mas o município tem peso, né? O prefeito tem condição de resolver o problema da saúde, né? É obrigação da prefeitura. César, muito obrigado pela sua entrevista. Microfones sempre abertos aqui da Nova Brasil. Estamos sempre à disposição, tá bom? Zé Walter, muito obrigado pelo espaço. Obrigado a você, ouvinte, aí, por nos acompanhar. E estamos sempre à disposição e muito obrigado novamente. Tá aí, César Rezec falou com a gente aqui na Nova Brasil, no nosso xadrez político. A gente faz um rápido intervalo, na volta tem mais informações para você aqui no Jornal Nova Brasil Araçatuba. Continue com a gente nesta manhã de quarta-feira, hoje 20 de março de 2024.